Eu disse que iria tocar em gramática hoje, então, se você não gosta de gramática, você vai perder tempo nesse vídeo. É melhor você fazer outra coisa. Agora, se você quer aprender a fazer frases que você vai conseguir em espanhol deixar claro que foi uma coisa que você não planejou, que não foi intencional, você tem que dominar essa estrutura que eu quero te mostrar aqui. Sejam muito bem-vindos a uma aula de espanhol. E isso aqui surgiu de uma coisa que nós vimos no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, já me segue lá no Instagram, @espanholahora. Esse Ahora com H, do jeito que você está vendo aqui no canal. E eu tava mostrando os stories com o Zach, meu filho. E a gente tava tentando montar um quebra-cabeça, que em espanhol seria um rompe-cabeças. E aí, a gente queria falar, porque a gente tá de mudança. Na época, pelo menos que eu tô postando esse vídeo, nós acabamos de nos mudar de casa. E a gente queria falar assim, a gente perdeu algumas peças. Pero en español, ¿eh? Yo dije así, se nos perdieron algunas piezas, que fue esta frase, se nos perdieron algunas piezas. E aí muita gente comentou, Rubem, por que você usou essa estrutura? Eu expliquei de alguma forma no Instagram, mas pelo tempo, obviamente, bem reduzido. E eu decidi, não, então eu vou trazer essa aula, eu vou explicar por que essa frase a gente fez desse jeito. E para poder entender essa frase, a estrutura que tem por trás, claro que eu vou ter que falar de algumas coisas de gramática, mas deixando bem claro. Para mim, falar espanhol sempre vai ser dentro de 3 pilares. Você precisa se expor ao espanhol da vida real, ao que nós de fato, quando digo nós, porque eu também sou nativo em espanhol, que nós de fato falamos, e para isso você tem que se expor, tem que ouvir bastante espanhol e ter esse contato. Segundo, melhorar constantemente o seu vocabulário. Então, por exemplo, quando estou ouvindo algo, não somente quero interpretar, quero absorver um vocabulário que depois vou poder utilizar também. E terceiro é a gramática. Por mais que hoje muita gente fala assim, não, você não precisa de gramática, se você falar errado tá tudo bem, eles vão entender. Beleza, você pode ir por essa linha, mas aqui mesmo eu vou pegar pesado assim com a gramática, porque meu jeito é um jeito mais de... se quis falar espanhol, tem que falar bem. E eu quero te ajudar a falar bem. E para isso, você vai ter que tocar alguns assuntos de gramática, não tem jeito, não tem para onde fugir disso. Isso faz parte do que eu faço. Então, exposição ao idioma, melhora constante do vocabulário e dominar a gramática. Não conhecer, dominar a gramática. Quando você domina, você tem confiança para falar certinho. E aí você perde o medo de falar. Então, quando a gente fala dessa estrutura, por exemplo, se nos perderam algumas peças, eu estou utilizando alguns, vamos falar assim, algumas partículas, alguns conceitos que são da gramática. Por exemplo, esse se é uma coisa de gramática. Esse nós é um pronome, é gramática. Perderam é a conjugação, gramática. E aqui a gente tem vocabulário. Mas a parte principal é isso daqui. E é gramática. Por quê? Porque em português eu provavelmente diria que é perdemos algumas peças. Ou então a gente perdeu, né, algumas peças. Independente de como você falaria isso em português, não tem essa estrutura, né, de se nós perdemos. Já seria outra coisa, né? Ou a gente nos perdemos. Não faz sentido esse tipo de frase. Então eu quero te mostrar o que nós estamos fazendo em espanhol para você então ser capaz de fazer esse tipo de frases também. E esse tipo de frase nós chamamos em espanhol de frases involuntariedade. Esse seria o conceito, ou não intencionales. Não intencionales. E o título já diz, é porque não foi uma coisa que eu quis fazer, ou que eu de forma premeditada, essa palavra, que palavra difícil, de forma raciocinável, né, de forma planejada, quis que isso acontecesse. Então, são coisas não intencionais. E para ser uma frase não intencional, eu tenho que utilizar essa estrutura. Qual a estrutura, Rubem, que você está falando? Vamos lá. Aqui, a gente tem que ver alguns conceitos de gramática. Já avisei, não tem como fazer esse tipo de frase sem dominar a gramática. Se nos perderam algumas peças, diferente do português, perdemos algumas peças. E aqui vou mudar o teclado, que ele tem em espanhol. Aí. Perdemos algumas peças. Em português, eu conjugo o verbo perder com nós, né? Que nós perdemos. Vou colocar aqui nós. Opa. Aí. Nós perdemos algumas peças. Então, o perdemos está conjugado com quem perdeu. Só que aqui, perderam está conjugado com as peças. Perceba como já é diferente? Porque isso aqui é uma estrutura. Vou até tentar destacar aqui com alguma cor. Vou fazer verde. Se nos perderam algumas peças. Esse verde ficou feio. Talvez aí. Pronto. Não está a melhor coisa também, mas já está destacado. Se nos perderam algumas peças. Eu vou ter que hacer lo siguiente, mira. El verbo es perderse. Rubem, perderse é a mesma coisa de perder? Sim e não. Perder é um verbo. Perder-se é um verbo reflexivo. O
que é um verbo reflexivo? É quando uma ação recai no que ou em quem foi feita aquela ação. Tá? Eu não vou entrar em verbos reflexivos. Hoje eu quero te mostrar a estrutura de como expressar que algo aconteceu sem que você quisesse que acontecesse. Tá? Perder e perder-se. Então, o que a gente está conjugando aqui é perder-se. Então, por exemplo, presente, se pierde, se perdió, se perderá. Independente do tempo, eu vou colocando aqui o se. Tá? Se for gerúndio, isso a gente coloca perdiendo-se. A gente coloca depois que a gente tem uma regra aqui com gerúndio, esse pronome vai depois. Tá? Isso aqui é um pronome reflexivo, se você quiser chamar assim. A gente tem essa estrutura e a gente também tem outra coisinha aqui, ó, o nós. Isso aqui é um pronome de complemento indireto. Eu disse que iria tocar em gramática hoje, então se você não gosta de gramática, você vai perder tempo nesse vídeo. É melhor você fazer outra coisa. Agora, se você quer aprender a fazer frases que você vai conseguir em espanhol deixar claro que foi uma coisa que você não planejou, que não foi intencional, você tem que dominar essa estrutura que eu quero te mostrar aqui. Os pronomes são, se eu queria indicar para eu vou usar me. Se é para tu, te, usted, vou colocar aqui, usted, le ou ella, preciso de mais espaço, aí sim. Ella, le, él, le. Nosotros, nos, ellos, les, ellas, les e ustedes, les. Isso que está em maiúsculo aqui são meus pronomes de complemento direto. Isso para que eu vou usar em espanhol? É bem simples. Eles são vão ser os... Eles têm a missão, o objetivo de indicar com quem aquilo aconteceu. E sim, eu vou destacar todos eles para ficar mais fácil para você achar eles assim que eu for explicando tudo. Pois que estou destacando aqui todos eles. Aí sim. Então, por exemplo, uma coisa é eu dizer, vamos passar aqui, uma coisa eu falo assim, o arroz queimou. Sei lá, é porque a gente tava conversando, a gente não prestou atenção e o arroz queimou. Infelizmente, não vai ter que pedir comida, o arroz queimou. Essa frase em português, ok, mas em espanhol eu tenho uma opção de fazer a minha frase meio que eu lavando as minhas mãos. Eu deixando claro que foi involuntário, como digo em espanhol. Não foi premeditado, não foi intencional, não foi planeado. Como que eu faço isso, Roman? Como que eu digo em espanhol que uma coisa não foi intencional? Com essa estrutura. Eu vou usar, em vez de queimar, vou usar queimar-se. Primeira coisa, tá? Ao invés de usar queimar, que aqui o arroz queimou, o verbo aqui vai ser se queimar, tá? Esse é o verbo que você tem que utilizar. Então, el arroz se queimou, tá? Isso já indica que uma coisa aconteceu. El arroz se queimou. Só que em espanhol, para indicar que isso aconteceu com a gente, mas não foi a gente que quis fazer, eu vou utilizar um pronome de complemento. Indireto, no caso, né? Vou colocar aqui. Um pronome de complemento indireto. Eu quis dizer que, ó, eu e a minha esposa, a gente estava conversando, a gente trocando uma ideia, e aí a gente estava fazendo arroz e o arroz queimou, que a gente não prestou atenção. Então aquilo aconteceu com a gente, com nós. O pronome que indica isso vai ser o nós. Aqui, ó, nosotros, nós. Então, el arroz se, e aqui coloco um pronome de complemento, nos queimou. E essa frase já indica que aquilo aconteceu sem eu querer que acontecesse. Então foi um acidente, foi involuntário, não foi premeditado e aconteceu. Quem foi afetado? Nós. Ou com quem aquilo aconteceu? Com nós. Como que eu sei isso? Pelo pronome de complemento. Ou eu posso dizer, por exemplo, que aquilo aconteceu comigo. El arroz. Opa. Aí sim. El arroz se me queimou. A mesma coisa aconteceu. O arroz queimou, sem eu querer. Mas, para indicar que foi comigo que aquilo aconteceu, eu vou utilizando aí um pronome de complemento. Indireto, tá? Rubem, por que você deu ênfase nesse indireto? Porque existem outros tipos de pronomes. Existe pronome de complemento direto, indireto, reflexivo.
Para esse tipo de frases, né, de coisas de involuntariedade, a gente vai utilizar o verbo reflexivo. Quando eu reconheço um verbo reflexivo? Porque ele tem um C no final. Então, por exemplo, perder-se, caer-se, acabar-se, terminar-se, queimar-se, cortar-se, enfim, tudo que tem um C já é uma estrutura reflexiva. Agora, se eu quero indicar que aquela ação aconteceu e me afetou, eu vou usar um me, afetou ele, vou usar o le. Por que o le, Ruben? Porque o le aqui indica ele, percebe? Cada sujeito tem um pronome para indicar com quem aquilo aconteceu, quem foi afetado naquela ação, entendeu? Por exemplo, perder-se. Eu, em português, digo assim, putz, perdi as chaves de casa. Essa frase, em espanhol, eu poderia fazer, então, essa estrutura que estou te mostrando, porque eu não perdi porque eu quis perder. Foi um acidente, não foi voluntário. Eu acabei perdendo. Como que eu lo digo, então? Eu não vou dizer perder, eu vou usar o verbo perder-se. Aqui vai ser reflexivo. Então, primeira coisa é isso. E aí vai ser a frase. E olha que interessante, porque em português eu perdi as chaves. Em espanhol, eu conjugo o verbo com o que foi perdido nesse caso. É uma loucura, não é mesmo? Então, por exemplo, las llaves se perdieron. Agora estou conjugando no plural porque estou conjugando com llaves, tá? Percebe essa grande diferença? Isso que aqui muita gente confunde. Tanto que coloquei lá nas opções, naquele story, qual era a opção correta, e muita gente colocou a opção errada. Aliás, se você está assistindo esse vídeo porque viu que tinha respondido errado e veio aqui para aprender, parabéns por você estar indo atrás de mais conhecimento de espanhol. Las llaves se perderam. Só que nessa frase eu posso deixar ainda mais claro que aquilo me afetou. Aquilo foi comigo. Como que eu faço isso? Peraí, como que eu digo que foi comigo? Ah, tá aqui, ó. Comer. Então, las llaves se me perderam. Ou posso fazer uma frase com cair-se. Por exemplo, o Zac, meu filho, estava tomando sorvete e o sorvete caiu. O Zac estava tomando um sorvete e o sorvete caiu. Tá? É claro que aquilo não foi premeditado. Tadinho, ele estava tomando sorvete, não queria que caísse, mas aquilo aconteceu. Em espanhol, eu vou fazer essa frase da seguinte forma. Primeiro, Zac estava tomando um helado. E eu vou fazer aqui a frase embaixo para vocês perceberem sem misturar aqui. Mas é a continuação da mesma frase, tá? E el helado. E aqui vem a frase. Caiu. Em português é isso. Caiu. Pronto. O sorvete caiu. Só que em espanhol eu quero deixar claro que caiu, mas não foi porque ele quis que caísse. Caiu dele, tadinho. E caiu com ele. Então era dele, o sorvete era dele. Como que eu deixo isso claro em espanhol? Helado caiu, não vai ser el helado caiu. Vai ser el helado se caiu, porque agora eu estou utilizando o verbo caer-se e não cair. Já expliquei o porquê. Só que aquilo aconteceu com ele. Como que indica que isso aconteceu com ele? Ah, le. Então, se le caiu. Então, é sempre se, sujeito e o verbo conjugado com aquilo que aconteceu. Olha que doido. Então, por isso que eu digo, o espanhol é muito mais do que pero que sim, pero que não. O espanhol é muito mais do que achar que é só dar um embromation que você vai conseguir falar espanhol. O espanhol da vida real requer exposição ao idioma, requer um muito bom vocabulário e requer muita gramática. Afinal, é a única forma de você, de fato, não falar portunhol. Se você chegou até o final desse vídeo, eu entendo uma coisa e é muito claro. Você quer realmente estudar espanhol. Afinal, não é qualquer pessoa que fica aqui ouvindo 15 minutos de praticamente gramática. Mas você quer melhorar seu espanhol. E se você de fato quer, eu quero te fazer um convite muito especial. Em 2024, eu assumi um compromisso com os alunos de estar todo dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo, ensinando espanhol. Os alunos que entraram no curso, além de terem já todos os cursos, né? Tem um intensivão, curso de espanhol com notícias, curso de espanhol para trabalho, enfim, todos os cursos que eu já gravei, eles também terão acesso a todo dia poder ter uma aula nova. Afinal, estarei ao vivo todo santo dia. Eu sei que parece uma loucura falar
Até quando eu tô falando, eu percebo que é realmente uma loucura, mas vai ser a nova realidade de 2024. Eu estarei ao vivo todo dia. Eu não sei quanto custa um curso de espanhol aí na sua cidade, ou se você já pesquisou, ou até mesmo se você já comprou um curso de espanhol. Mas a média hoje em dia, por exemplo, para um curso assim com professor nativo e com aula 2, 3 vezes por semana, pode variar aí com uma mensalidade de 400 até R$ 1.000 todo mês. O que eu estou te oferecendo é ter aula todo dia, acesso a todos os meus cursos, pagando menos de R$ 90 por mês. Então, se você quer fazer parte dessa turma que vai ter acesso a todos os meus cursos e, mais importante, acesso ao projeto 365, que foi o nome que eu dei para esse projeto de aula todo dia de segunda a sexta durante o ano de 2024, muito simples. Toca nesse link que eu deixei aqui embaixo, é o meu WhatsApp, você vai aqui numa conversa comigo. Lá eu vou tirar suas dúvidas e lá você vai poder adquirir o link para entrar. Não vai ter nenhum outro lugar. Se você achar algum link em algum outro lugar, não é meu link. A única forma de você entrar no projeto é primeiro conversando comigo, que eu quero entender o teu perfil, quero entender qual que é a sua dificuldade com o espanhol. Aí eu vou montar um cronograma para você e aí sim você pode entrar no curso. Então, o convite está feito. 2024 tem que ser o ano que você vai destravar o espanhol. E eu estou comprometido com isso ao ponto de estar ao vivo todo dia te ensinando espanhol para que você de fato consiga se tornar fluente nesse novo ano. Se você quer estudar espanhol, ter acesso a um professor todos os dias e acesso a todos os meus cursos, a melhor chance com o melhor preço é essa agora. Menos de R$ 90 por mês para ter acesso a tudo isso. Só toca aqui embaixo no botão e a gente vai trocar uma ideia e você vai se tornar o mais novo aluno da plataforma Espanhol Pro. Um forte abraço e te vejo numa próxima aula de espanhol, ou melhor ainda, dentro da plataforma.